Oi, eu sou a Anne, bem-vindo ao seu canal e hoje eu vou falar para você sobre mudança de mentalidade. Eu vou dar 3 dicas muito simples para vocês começarem a mudar a mentalidade de vocês ou, no máximo, trazer uma reflexão. Então, assim, eu espero muito que vocês gostem e vai ser novamente um vídeo que vai ajudar o pessoal, então eu tô animada. Eu espero que vocês apreciem isso também, tanto quanto eu estou apreciando gravar. Inclusive, gente, mudei o cabelo. O que vocês acham? Desde o início do canal já mudei muitas vezes, né? O primeiro ponto é você entender o problema. Entender qual é aqui, o que é que tá te incomodando, sabe? E quando você entende esse problema, é a hora que você realmente começa a agir de acordo. Por que eu falo isso? Eu mudei a minha mentalidade no final de dezembro. E assim, quando eu entendi o problema, entendi o que era a coisa que estava me travando, que era a seguinte coisa. Primeiro, que eu tava fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, sem dar nenhum tipo de pausa, sem descansar. E no final do dia, eu acabava não fazendo nada. Então tava sendo esse o meu problema. Falar que tava fazendo muito, não fazer nada e ficar sem tempo para fazer o que eu queria fazer, que, por exemplo, era criar conteúdo. Eu não conseguia criar conteúdo. Eu não tinha constância. Eu gosto de criar conteúdo, é uma coisa que eu realmente gosto porque eu sinto que eu sei transmitir bem a mensagem que eu quero trazer. Então, eu tenho que estar em constante criação, querendo ou não. Então, tem esse ponto, sabe? Que é a constância. E a constância era o que eu não estava conseguindo lidar com isso, sabe? Eu não estava conseguindo ter vontade de fazer, porque, como eu disse, eu estava fazendo muitas coisas, estava ficando cansada. Ou então eu fazia tudo na correria, tudo de última hora, passando um monte de perrengue, e isso literalmente não ficava interessante. Então, quando eu entendi qual era o problema, eu falei: pera, eu tô fazendo um monte de coisas de uma vez. Eu tenho que focar, eu tenho que começar a ficar mais calma, senão eu vou surtar. Porque aconteceu, eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive. Eu tinha que entregar um quadro na semana do Natal e eu não tinha terminado esse quadro. Eu fui terminar esse quadro, tipo assim, 3 dias antes da entrega. 3 dias antes. Eu tive um prazo enorme pra fazer o quadro de pelo menos um mês. Isso já era tempo suficiente já. E aí, nesse caso, cliente, a gente sabe que às vezes deseja mudar alguma coisa no final, sabe? Então, já era por quadro tá pronto pra, se tiver alguma mudança, ser uma mudança rápida e der tempo. Eu fiz essa mudança no quadro e eu costumo pintar ainda com a tinta, com um diluidor pra demorar pra secar, mas que pra mim é favorável na hora de estar misturando vários tons ao mesmo tempo. Porque eu faço isso, né? Eu trabalho pintando quadros. Nesse caso, não deu nada certo. Eu fui entregar o trabalho, na hora que eu desembalei o trabalho estava molhado. Eu fui, arrumei o quadro e deu tudo certo, mas depois veio uma sensação de desespero. Eu lembro que eu comecei a ficar um pouquinho desesperada pela situação, mesmo que tivesse passado, sabe? Eu senti muito aquela emoção, eu não sei se emoção seria a palavra certa, mas eu fiquei bem abalada, sabe? Então, meu controle emocional já não tava um dos melhores também. Beleza. Mas veio aquele entendimento depois que passou essa semana no Natal, veio o entendimento do, cara, eu não posso viver desse jeito. Eu não posso viver em constante correria mais. Eu não posso viver num constante, eu tenho que fazer isso e eu não tenho tempo mais pra nada, porque o meu tempo tá 100% nisso e eu não tô organizando direito e tal. Então, entender o problema é fundamental. Então, entendam o problema, entendam o que é, sabe? Porque aí você vai, consequentemente, você vai ter um foco. Você vai direcionar a sua energia para algo a mais, sabe? Então, isso é interessante. Então, sempre tente entender o problema, sabe? Se for o que você consegue fazer sozinho,
tudo bem. Se você precisa de uma ajuda profissional, procure ajuda profissional, sabe? O próximo tópico é entender suas reações. Por que isso é tão importante na mudança de mentalidade? Quando você entende por que você reage de uma determinada maneira a algo, você consequentemente tem como mudar isso, porque você já entendeu, você está consciente. Quando a gente é consciente de algo, a gente consegue mudar isso, entende? Então, eu me lembro muito bem que eu sempre fui uma pessoa que gritava mais alto. Se alguém gritava comigo, eu gritava mais alto. Se eu não me engano, eu comentei isso no vídeo de feminilidade. Minha feminilidade me ajudou muito a entender as minhas reações também. Sendo assim, eu tinha muito essa coisa de querer controlar, de querer ser a pessoa que faz tudo sem precisar de ajuda. E aí eu fui entendendo, fui lembrando, nossa, quando eu era pequena e eu tinha trabalho na escola, eu queria fazer o trabalho sozinha. Eu queria pegar a cartolina, eu queria escrever na cartolina, eu queria pesquisar, eu queria resumir. Se tinha slide para fazer, eu queria fazer o slide todo, sem pedir opinião de ninguém. E assim, eu era muito esse tipo de pessoa. Então, querendo ou não, eu cresci querendo talvez fazer tudo sozinha e consequentemente tendo essa coisa, esse pique de correria também, sabe? Esse pique de eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho que ser muito produtiva, produtiva de um jeito não saudável, tá? Hoje eu sou produtiva, mas sou uma produtiva saudável, eu juro. Então, eu passei a entender minhas reações, passei a entender situações que eu passei, as minhas reações que eu tive naquela época, se foram certas, se foram erradas e o que eu precisava melhorar com isso, sabe? Então, quando eu entendi as minhas reações para determinadas ações, né? Toda ação tem sua reação. Então, se eu entendi uma ação, entendia por que eu tava reagindo daquele jeito, isso me ajudou muito, porque eu pensei, tá, agora eu posso mudar o meu comportamento. Agora eu posso agir de uma forma diferente, sabe? Então, foi uma coisa que literalmente me ajudou muito. Foi uma coisa que me desencadeou, vamos dizer assim, uma mentalidade mais de vencedora do que de ficar olhando as coisas passarem e pensar quanto que vai ser a minha vez, sabe? Então, isso acabou acontecendo comigo, sabe? Essa questão aí de entender a minha reação. Desculpa se o celular tremeu nessa hora, eu bati na mesa aqui. E o próximo tópico é começar a agir e responsabilizar você mesmo. Por quê? Porque quando a gente começa a agir, a gente para de tirar a energia do outro. Como que eu tô falando assim, de parar de tirar a energia do outro? Por exemplo, a reação, quando a gente deixa a nossa reação, a gente tira o foco do outro. Ah, eu reagi assim porque fulano me tratou desse jeito assim. Ah, porque fulano é grosso. Ai, porque fulano é assim. Ai, porque fulano é assim assado. Ai, porque fulano fez isso. Às vezes você precisa tirar um pouquinho o foco da pessoa e colocar o foco em você. Colocar o foco no agir. Então, quando você começa a agir, né? Parar de colocar essa energia nos outros, as coisas começam a fluir melhor para você. Você vai reparar isso. Um exemplo disso, esses últimos dias, essa semana do carnaval que eu tô gravando esse vídeo, eu trabalhei os 5 dias de carnaval de madrugada praticamente. Peguei ali das 21 até 5 da manhã. Tem dia que eu trabalho até 5 da manhã, tem dia que eu trabalho até 3, enfim. E tudo isso só na época do carnaval mesmo e tal. Eu não consegui gravar conteúdo, eu desregulei o meu sono, enfim, aconteceu várias coisas. Aí vocês acham que no dia que não tem carnaval, que foi quarta-feira de cinzas, quinta, sexta, que eu fiquei em casa, eu não criei conteúdo, eu não fiz praticamente nada, eu literalmente dei o meu tempo que eu precisava me dar o meu tempo. Eu vou culpar alguém por eu não ter feito nenhum post no Instagram? Ah, eu vou culpar o meu patrão porque eu peguei e tava trabalhando naquele horário, que não sei o que, que não sei o que, me colocaram naquele... Não,
Não, porque eu aceitei. Foi um trabalho freelance, tá, gente? E assim, não, eu não vou culpar ninguém por isso. Eu não vou culpar ninguém por eu não ter feito nada nesses últimos dias porque eu estava me sentindo cansada, sabe? Eu não preciso disso. Eu não preciso colocar tanta energia assim na hora de culpar os outros quanto a culpa foi minha. Hoje é sexta-feira, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira. Hoje eu decidi agir. Decidi que eu ia gravar pro YouTube. E cá estou eu fazendo isso, sabe? Então, é muito mais fácil eu agir do que eu sair colocando energia nas outras pessoas. É muito mais fácil eu colocar, eu ser responsável por isso, por essa ação, sabe? Por esse foco, por trazer esse objetivo para mim. Então, tudo isso é muito interessante quando você passa a entender. A forma como eu comecei a otimizar o meu tempo mudou muito. E a forma como eu comecei a me entender também mudou bastante também. Porque, querendo ou não, eu via que tinha muitas coisas que eu queria fazer que eu não fazia por culpar os outros e colocar uma responsabilidade que ninguém tinha. Ninguém além de mim mesma. Então, isso me ajudou bastante. Isso foram coisas que me fizeram mudar essa mentalidade, me fizeram começar a agir mais. Vou ser sincera, isso me trouxe um alívio muito grande, isso me trouxe um crescimento muito grande também, porque eu comecei a ir atrás de coisas que realmente me ajudavam, sabe? De coisas que realmente faziam mais sentido pra mim do que coisas que não faziam sentido. Então, essas 3 reflexões fizeram com que eu literalmente começasse a dar um jeito nas coisas, sabe? A ver ali o que eu tava precisando fazer, a entender e, vamos dizer assim, começar a me tornar a protagonista da minha vida, sabe? Porque era uma coisa que eu tava percebendo que eu não tava sendo. Eu tava tão preocupada em não entender as coisas, eu tava tão preocupada em viver reagindo, eu tava tão preocupada em jogar a culpa em outras pessoas que eu não tava fazendo no final do dia. E aí não faz sentido, ué. Cadê o meu esforço? Ninguém vai me maquiar pra mim vir gravar um vídeo. Ninguém vai me vestir pra me tirar foto. Entende? Então, eu tenho que fazer as minhas coisas. E eu entendi isso. E foi maravilhoso. Me trouxe uma paz de espírito muito grande. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpas se a minha voz não estava no melhor dia, porque eu acho que a minha garganta tá começando a querer inflamar. Eu acho. Então, pode ser que eu não entregue tudo da voz de um jeito mais polido. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que seja explicativo. O link das minhas redes sociais, como sempre, vão estar aqui embaixo para vocês. Então, vão lá. Vai sempre ter conteúdos assim, eu sempre tô conversando nos stories com vocês. E é isso. Beijinhos e eu espero que vocês tenham apreciado o vídeo.